Se esse vídeo te interessou, talvez você já saiba que os seus pensamentos afetam a sua realidade e talvez você já tenha percebido que você tem crenças limitantes que estão te impedindo de manifestar o que você deseja. Mas talvez você nunca tenha ouvido falar sobre crenças limitantes do ponto de vista da lei da atração, e talvez você não tenha certeza e não tenha percebido o quanto você tem crenças limitantes em tantos momentos diferentes da sua vida, que podem estar te atrapalhando a viver a vida que você gostaria de viver. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou ler um trecho de um livro que explica as bases da lei da atração. Ele chama A Lei Universal da Atração, do Abraham Hicks, na verdade é da Esther e do Jerry Hicks, e os ensinamentos foram transmitidos pelos Abraham para Esther. E eu vou ler esse trecho, então, para vocês entenderem um pouquinho do que o Abraham fala sobre os nossos pensamentos atraindo o que acontece com a gente. Depois eu vou mostrar para vocês uma série de exemplos de situações em que você pode estar tendo crenças limitantes sem perceber, e depois eu vou mostrar um dos jeitos de ajudar a eliminar essas crenças limitantes, a se libertar dessas crenças limitantes. Tem outros, inclusive, que eu já ensinei aqui no canal também, mas hoje eu vou mostrar um outro jeito, que é bem fácil, bem tranquilo e que requer que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo com os nossos pensamentos para a gente fazer uma coisa diferente. Mas então vamos lá, deixa eu começar pelo trechinho que eu quero ler para vocês. Então, o Abraham disse para o Jerry, que tinha perguntado sobre a lei da atração: além de a lei da atração ser a mais poderosa do universo, é absolutamente necessário compreendê-la. Tudo na sua vida e na vida daqueles que o cercam é afetado pela lei da atração. Ela é a base do que você vê se concretizando e de tudo o que entra em sua experiência. Compreender o que é a lei da atração e como ela funciona é essencial para que você viva a vida de alegria a que foi destinado quando veio ao mundo. A lei da atração afirma: coisas e vibrações semelhantes se atraem. Quando você fala, dize-me com quem andas e te direi quem és, está falando sobre a lei da atração. Você a constata quando acorda se sentindo infeliz, cheio de pensamentos negativos, e durante o dia as coisas pioram, fazendo com que no final da tarde você pense: eu não devia ter saído da cama. Você vê a lei da atração evidenciada nas pessoas com quem convive, quando nota que aquelas que falam mais sobre doenças adoecem, enquanto as que falam mais sobre prosperidade prosperam. A lei da atração fica evidente quando você ajusta o mostrador do seu rádio na posição 630 AM e espera receber o sinal da 630 AM, porque sabe que os sinais entre a torre de transmissão e seu aparelho receptor precisam estar sintonizados. Quando você começa a compreender a poderosa lei da atração, reconhece claramente a relação entre o que você pensou e o que realmente ocorre na sua experiência. Nada surge por acaso em sua vida. Você atrai tudo, sem exceções. Como a lei da atração responde aos pensamentos e você pensa o tempo todo, é correto dizer que você está permanentemente criando a sua própria realidade. Tudo o que acontece em sua vida é atraído para você, porque a lei da atração responde aos pensamentos que você cria. Quando lembra de alguma coisa do passado, quando observa algo no seu presente, ou imagina alguma coisa sobre o seu futuro, o pensamento em que você se encontra ativa uma vibração dentro de você. E a lei da atração responde a essa vibração no mesmo momento. Quando ouvem isso, as pessoas frequentemente protestam, dizendo que têm certeza de que não criaram coisas indesejadas em suas vidas. Eu não teria feito isso comigo mesmo, afirmam. Nós sabemos que você não trouxe esses eventos indesejados para sua vida deliberadamente, mas precisamos explicar que só você pode tê-la provocado, porque ninguém mais pode atrair para você o que lhe acontece. Como não compreendeu as leis universais, você atrai coisas indesejadas para a sua experiência
quando se concentra nelas, mesmo sem se dar conta. Para compreender melhor a lei da atração, imagine que você é um ímã atraindo a essência daquilo que está sentindo ou sobre o qual está pensando. Se está se sentindo gordo, não pode atrair a magreza. Se está se sentindo pobre, não pode atrair a prosperidade. E assim por diante. Isso desafia a lei. Pensar numa coisa significa convocá-la. Quanto melhor você compreender o poder da lei da atração, mais se empenhará em deliberadamente direcionar seus pensamentos, porque você obtém aquilo em que pensa, quer queira, quer não. Sem exceção, aquilo em que pensa é o que você começa a convocar para a sua experiência. Quando pensa em algo que deseja, a lei da atração faz esse pensamento ir se tornando cada vez maior e mais poderoso. Quando pensa em alguma coisa que não quer, a lei da atração age da mesma forma e o pensamento cresce cada vez mais. E quanto maior o pensamento se torna, mais poder ele atrai para si e mais certamente você irá receber aquilo que desejou ou que não desejou. Quando você vê algo que gostaria de vivenciar e diz: sim, eu gostaria de ter isso, a atenção que você dá a essa coisa a convoca para a sua experiência. Porém, quando vê algo que não quer vivenciar e grita: não, não, não quero isso, a sua atenção também atrai essa coisa para a sua experiência. Nesse universo baseado na atração, a exclusão simplesmente não existe. Quando concentra sua atenção em qualquer coisa, desejada ou indesejada, você a inclui na sua vibração. Se mantiver a concentração por um bom tempo, a lei da atração atrará para a sua experiência. Gente, aqui eu já vou interromper para comentar algumas coisas, para dar uns exemplos para vocês perceberem como isso funciona. Até porque eu imagino que isso já preocupe algumas pessoas por causa da questão de, nossa, quanto tempo a gente passa pensando coisa negativa e aí dá medo do que eu tô atraindo. Mas o Abraham explica que ainda bem que demora um tempinho, né? Não é instantâneo que o nosso pensamento se torna realidade. Se bem que às vezes até é, né? Você acaba de pensar, só faltava sujar minha blusa, só faltava esse molho de tomate espirrar na minha blusa branca. E pronto, espirra, né? Então tem coisas que são instantâneas mesmo, elas são fáceis de acontecer e o seu pensamento foi puro, sem resistência. Você acreditou naquilo, você achou que aquilo podia realmente acontecer e aí acontece muito rapidamente. E isso também acontece com coisas boas que a gente pensa sem resistência nenhuma, muitas vezes elas são instantâneas. Mas a maioria das coisas não são instantâneas e coisas grandes não são instantâneas. Então, ainda bem que quando você pensa num acidente de carro, algo maior, que realmente causaria um transtorno enorme, uma tragédia talvez, né, na sua vida, não é instantâneo. Você tem que pensar muito nisso, você tem que concentrar muito nisso para atrair uma coisa nesse nível. E o Abraham fala que ainda bem que a gente é instável, né, no nosso foco. Ainda bem e que pena, porque o que a gente precisa é aprender a focar no que a gente quer e perceber mais os pensamentos que a gente está tendo, ficar mais consciente deles para a gente fazer alguma coisa a respeito e achar pensamentos melhores quando a gente perceber que pensou alguma coisa ruim. Então não tem que ficar anulando, neutralizando, tentando cancelar algo de negativo que você pensou, até porque o que você está emanando é sempre no momento presente, né? A vibração é agora. E se agora você já consegue achar um pensamento melhor, seu ponto de atração já mudou e você começa a atrair o que você realmente quer, em vez do que você estava atraindo 15 segundos atrás, quando você pensou alguma coisa negativa. Então você não precisa se preocupar em fazer nada para apagar aquele pensamento que você teve. É só focar em atrair outra coisa a partir de agora. Focar em achar um pensamento melhor, em desviar sua atenção daquilo e focar a atenção em outra coisa agora, né? E eu fiquei com vontade de gravar sobre isso para vocês hoje, porque a minha filha mudou de escola, ela tá numa escola maravilhosa, mas o horário de entrada é mais tarde, e aí eu pego o pico do trânsito. A minha cidade tem pouco trânsito, mas tem algum momento do dia que tem bastante trânsito, 1 hora de manhã e 1 hora no final da tarde.
e o caminho alternativo é muito distante. E aí, então, eu tenho que, para chegar numa rotatória, eu tenho que pegar aquele trânsito, e aí eu fui me dando conta do tempo que eu tenho perdido, do quanto minha manhã rendia mais, né? Porque eu trabalho de casa de manhã, quando eu levava ela na outra escola. Então, eu acabei de emitir um novo desejo, né? Esse pedido para o universo de que a minha manhã renda mais de novo, que eu possa estar liberada mais cedo, vamos dizer assim. E aí, conforme eu fui pensando nisso, eu fui lembrando, eu pensei em primeiro lugar que vai dar certo, vai aparecer uma solução. E aí eu fui lembrando da quantidade de vezes na minha vida que as coisas fluíram super bem. E aí eu fiquei com vontade de gravar, porque eu quero transmitir para vocês essa sensação de como pode ser fácil, sabe? Porque teve as vezes em que fluiu super bem, que foram vezes em que eu não tive crenças limitantes. Eu só fiz o que o Abraham falou aqui no livro, de só pensar o que eu quero e não pensar nada negativo, né? Não pensar nada que atrapalhasse. E teve as vezes que eu fiquei batendo na tecla de alguma dificuldade. E aí, nessas vezes, as coisas não fluíram. Então, eu vou dar vários exemplos para vocês, porque isso pode ajudar vocês a identificarem onde vocês estão fazendo a mesma coisa na vida de vocês. Então, hoje eu estava lembrando de tantas coisas que fluíram e que eu tive ajuda e que deram certo e que foram diferentes do esperado para aquela época, sabe? Foram melhores ou mais fáceis do que era o esperado pelo mundo em geral, né? Pelo que as pessoas falam. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, foi uma época que eu estava namorando com uma pessoa que me ajudou a levar com mais leveza, porque o jeito que ele encarava as coisas era leve e ele transmitia aquilo para mim e me ajudou a passar por aquele momento. Quando eu estava com o meu primeiro filho, eu estava com filhos pequenos em casa, aconteceu de o meu marido estar em casa por bastante tempo, ele é ainda autônomo, mas antes disso teve um período que não era, que ele tinha um trabalho de entrar com a hora marcada, mas as coisas mudaram e ele pôde ficar bastante presente em casa. E tudo que eu lembro é de ter pensado coisas do tipo, como eu gosto de ter o meu marido em casa nesse momento. Eu não pensei coisas do tipo, o tempo já vai acabar e a gente vai, e eu vou ficar sozinha. Então, é isso que o Abraham ensina. Quando você tem um desejo puro, quando você só pensa no que você gosta a respeito de alguma situação, você está pedindo por mais daquilo. E aquele desejo foi puro, foi sem nada atrapalhando, foi sem nada contradizendo aquele pensamento. Então, os desejos puros, eles se manifestam com muita facilidade. Então, eu fui lembrando de uma série de situações em que eu só apreciei alguma coisa. Eu só pensei, nossa, como isso aqui é bom. Então, coisas do tipo, tá me arrumando para o trabalho e antes de sair para o trabalho, é, dar uma geralzinha na casa e gostar da sensação de poder organizar a casa antes de começar o dia e gostar de ter tempo para isso. E aí eu manifestei uma vida em que eu tenho amanhã livre, que eu trabalho de casa, mas eu faço meu horário, faço as coisas do meu jeito, então eu escolho o que eu faço em cada momento, que é exatamente o que eu valorizei num período mais curto que eu tinha antes de começar o dia, mas ao ter valorizado aquilo, ter agradecido por aquilo, ter me sentido bem de ter aquilo, ter só pensado como isso é bom, como eu gosto disso, eu atraí uma vida em que tem muito mais disso, né? Então, isso acontece com absolutamente tudo. A respeito de, sei lá, ter filho adolescente, as pessoas falam que é um problemão, que é uma fase super difícil da vida. Não está sendo, né? Minha filha tem uma relação maravilhosa comigo, ela me conta as coisas, é super à vontade para falar comigo tudo que passa pela cabeça. Então, assim, a quantidade de coisas que, se você não tiver uma expectativa negativa a respeito, você não atrapalha. Então, um dos caminhos para a gente vencer as crenças limitantes é você tentar achar um pensamento melhor a respeito de alguma coisa que você viu, que você pensou algo negativo e que está determinando, está delimitando ali que a sua vida vai ter aquele problema. Então, quando você se perceber pensando coisas como
Meu Deus, a adolescência já está chegando, minha filha vai chegar em tal idade, hein? Não quero nem ver. Isso é uma crença limitante. Você está acreditando que só por causa de uma certa idade você vai passar a ter problemas. Quando você pensa algo do tipo, não posso sair desse trabalho porque ele me dá segurança, e se eu não tiver nesse trabalho, coisas ruins podem acontecer, ou pode me faltar em algum mês. Isso é uma crença limitante. Quem disse que você não tem trocentas outras opções do que fazer para te dar uma remuneração com muito mais segurança, com muito mais, sei lá, uma quantia muito maior, de fontes variadas, e você ali pensando daquele jeito que tem que ser aquele caminho? Quando você pensa algo do tipo, na minha profissão eu tenho que viajar porque essa profissão requer isso, então é algo que eu tenho que aceitar na minha vida. É uma crença limitante. Quem disse que você não consegue fazer exatamente do jeito que você quer, que não existe, mesmo na sua, que você fala, ai, não dá para ser online, não dá para ser. Mas quem disse que não aparece um caminho que se adapta e não preenche exatamente o que você gostaria de estar vivendo na sua vida? Então, essas pequenas coisas a gente vai delimitando no sentido negativo, a gente vai impedindo que a nossa vida seja do jeitinho que a gente quer. O Abraham fala muito isso, que nós vivemos a vida que nós nos permitimos, porque é de acordo com o que a gente acha que é possível que a gente permite. Então, a gente está limitado pelo quanto a gente permite. Então, por exemplo, quando você pensa, eu já pensei muito isso, e na época era o que eu vivia. Quando você pensa, bom, meu trabalho é tal coisa, então o tanto de dinheiro que entra é proporcional ao número de horas trabalhadas. Então é isso. Eu não posso trabalhar menos do que isso, porque se eu trabalhar menos horas, eu não tenho o suficiente para pagar todas as minhas contas e as coisas que eu desejo fazer na minha vida. É uma crença limitante. Quem disse que não pode vir para você uma inspiração de uma fonte alternativa que complemente o seu trabalho? Então, é isso que eu quero ajudar vocês a adquirirem mais consciência, sabe? Que vocês podem estar tendo crenças limitantes sobre muitos assuntos. Quando você pensa, eu tô chegando em tal idade, agora eu vou começar a não enxergar direito, é uma crença limitante. É importante você achar argumentos que te ajudem a pensar diferente disso. Tem estudos que mostram que, na verdade, a gente vai perdendo a visão com o tempo, entre aspas, né? Que você tem aquele negócio da vista cansada. Em parte, é porque a gente não exercita os nossos olhos, a gente fica usando as mesmas posições ali de movimento dos olhos, né? Para perto, para longe. A gente fica com a vista literalmente cansada. A gente faz exercício físico para cuidar da saúde, mas a gente não faz exercício para os olhos. Quem é yogin sabe disso, eles colocam como parte do yoga exercícios para os olhos. Então, assim, tem muitas vezes, existem caminhos para te trazer a solução que você está querendo, como isso, né, de descobrir que existem alimentos e suplementos alimentares e atividades que você pode fazer com a sua vista que melhora em muito a saúde da sua vista. E você pode nem ter acesso a esse tipo de informação, porque conforme você fica batendo na tecla do é pela idade, não tem jeito, eu vou ter que usar óculos, você não tem acesso a enxergar as soluções que seriam compatíveis com uma vida sem precisar do óculos. Então, isso é uma coisa que a psicologia positiva estudou também, que, por exemplo, quando a gente tem uma expectativa, mesmo que exista uma oportunidade, uma solução, uma possibilidade diferente bem diante dos nossos olhos, a gente fica cego para aquilo. Você não consegue enxergar aquela solução se você não acredita que é possível. Então, por isso que é muito legal a gente cuidar dessas crenças limitantes, a gente trabalhar para pensar em algo diferente. Então, tem um vídeo aqui no canal que eu gravei recentemente, dando exemplos sobre como achar um pensamento melhor, que é uma das formas da gente cuidar das crenças limitantes, que é você argumentar como se fosse um advogado, provando que aquilo não é verdade, que você não tem motivo para se preocupar com aquilo. E aí você usa isso que eu estava falando, de pegar exemplos na sua vida, na vida de outras pessoas, e aí você vai argumentando ali, e aí você se abre
para mais exemplos. Então, a própria vida, sabe, vai te mandar pelo YouTube um vídeo falando de uma coisa que você nem imaginava que era possível e te mostrando um caminho para algo. Então, quando você abre para querer enxergar que é possível ser diferente, a própria vida te ajuda a enxergar isso. Mas esse é um dos caminhos. A outra coisa que eu quero ensinar hoje é que você pode também simplesmente focar a atenção em outra coisa. Então, o Abraham fala muito que a gente precisa falar do que a gente quer e por que a gente quer aquilo, em vez de ficar falando de por que a gente não quer aquilo. Então, por exemplo, nessa situação mesmo que eu estava falando de levar minha filha na escola, né? E percebi que eu emiti um novo desejo. Quando eu falo por que eu quero ter mais tempo livre, por que eu quero achar uma solução para isso, e eu foco a atenção nas coisas boas que vão acontecer, eu estou fazendo o que o Abraham ensina pra gente. Então, quando o Abraham fala o porquê você quer, na verdade, é o porquê positivo. Não é a justificativa de quão ruim as coisas estão e que por isso que eu quero uma solução. Quando eu foco em quão ruim as coisas estão, na verdade eu vou atrair mais problemas. Então, se eu pensar assim, ai, como eu gosto de caminhar essa hora, então de já estar de volta essa hora da manhã, e eu gosto de como a luz é, eu gosto do sol essa hora, eu gosto das cores das coisas, eu gosto de ter oportunidade de já fazer minha lista de gratidão e já praticar um monte de outras técnicas que o Abraham ensina logo cedo e de já entrar para casa e ainda é super cedo, e aí eu começo a fazer minha tradução. Então, quando eu foco atenção nisso, que eu gosto disso, eu já estou atraindo. Eu não tenho que ficar pensando, nossa, eu tenho que visualizar dando certo para acontecer. Eu posso visualizar como a minha vida vai ser se for gostoso ficar visualizando como a minha vida vai ser. Mas só de estar numa situação, seja porque eu estou vivendo, vamos supor que aquele dia eu não precisei levar lá na escola e eu tive a oportunidade de ver como é, e aí eu fiquei pensando o quanto eu gosto daquilo. Já tá dando certo, já é isso que eu tô apontando para o que eu quero. Ou então, se eu tiver a possibilidade de simplesmente pensar a respeito, eu não estou podendo viver isso, mas eu lembro de um dia em que eu pude, ou eu imagino como seria, e aí eu penso, nossa, eu vou fazer tal coisa, aí eu vou fazer tal outra coisa, e ó, essa hora eu já estaria aqui. Então, tudo isso é você pensar no porquê você quer aquilo. Já quando você faz assim, você pensa no porquê você não quer que as coisas continuem como estão, aí, na verdade, você está atraindo mais que as coisas continuem como estão. Então, por exemplo, se eu pensar, eu não quero mais esse trânsito. Olha só o tempo que eu perco. Nossa, é muito tempo. Ó, eu já podia estar em casa. Eu já estaria fazendo tal coisa. E aí, minha manhã não rende. Nossa, olha a hora que eu cheguei. Já perdi muito tempo. Com isso, você está atraindo perder mais tempo e não render. E aí, até o resto da manhã, você vai perceber que vai render menos, porque foi isso onde você focou a sua atenção. Deu para entender? Então, quando o Abraham fala que o mais fácil para a gente manifestar o que a gente quer é pensar no que a gente quer sempre que a gente puder e no porquê da gente querer, é sempre no porquê positivo, é sempre em como vai ser bom quando a gente tiver aquilo. Nunca as nossas justificativas de por que a gente quer aquilo, porque a gente está sofrendo, porque está ruim, porque a gente tem motivo para não querer o que a gente está vivendo. Quando você faz isso, você está atrapalhando. Você está focando no oposto do que você quer. Porque, como disse o trechinho do livro que eu li hoje, o que você foca a atenção, você atrai. Né? Então, não tem a palavra não no meio. Não adianta falar eu não quero. O não, o universo ignora. Ele atrai para você a essência de onde você focou a atenção. Se você focou a atenção em atraso, você está atraindo atraso. Se você foca a atenção em bagunça, você está atraindo bagunça. Se você foca a atenção em traição, você está atraindo traição. Se você foca a atenção em harmonia, você está atraindo harmonia. Se você está focando a atenção em produtividade, em seu dia fluir, você atrai isso. Então, a gente tem que fazer essa virada de focar a atenção no que a gente quer e não no que a gente não quer. Então,
começar a adquirir essa consciência. E uma das formas de você adquirir essa consciência é você olhando para a sua própria vida e percebendo as coisas em que você só pensou, nossa, isso aqui eu gosto, isso aqui é legal, e realmente aconteceu mais na sua vida, e as coisas em que você ficou batendo na tecla, isso aqui é difícil, não tem como, ninguém consegue, ou eu tenho tal motivo para não conseguir, porque a minha família é isso, porque a minha história de vida é aquilo. Então, todas essas justificativas de que para você aquilo é difícil fazem com que aquilo continue sendo difícil para você, mas não precisava ser difícil. Então, quando você pensa coisas como, vamos supor que você quer um relacionamento amoroso e você pensa coisas como, ah, na minha idade é muito difícil eu conseguir alguém, ou ah, essa característica física minha é muito difícil eu conseguir alguém que goste de mim. São crenças limitantes, né? Então, o que eu estou ensinando hoje, basicamente, é que em vez de você focar a atenção nos motivos que você tem para achar aquilo difícil, você só tem que pensar a respeito do que você quer e do quão bom vai ser, de por que você quer. Você quer porque vai ser gostoso, porque sua vida vai ficar assim, assim, assado, porque você vai se sentir bem, porque vai ser delicioso ter essa troca com a pessoa, porque vai ser muito bom amar e se sentir amando e assim por diante. Então, quando você fica pensando a respeito do que você quer e por que você quer, né? Quão gostoso vai ser ter aquilo. E se você faz isso e depois, em outro momento da sua vida, no mesmo dia, em outro momento, você não fica pensando nada que atrapalhe aquilo, nada que contradiga aquilo que você pensou, aquilo vai vir e vai vir muito facilmente. Então, o que atrapalha a gente são as coisas em que você pensa, por exemplo, na situação de estar com criança pequena em casa e o marido trabalhando. Você pensa nas dificuldades. Você pensa, ah, mas o trabalho dele só permite 5 dias e a gente precisa desse trabalho. Então você fica focando a sua atenção em como vai ser, nem passa pela sua cabeça que dá um jeitinho, que alguma coisa aconteça. E se você pensa, ah, eu preciso dar um jeito de conseguir um afastamento, né, uma licença médica para poder ficar com meu filho, isso também é uma crença limitante. Porque você está enxergando pequeno, você está enxergando um único caminho que você acha que seria uma possibilidade para você ter aquela dispensa. E às vezes tem vários outros caminhos. Às vezes a sua empresa vai te deixar trabalhar de casa, às vezes a empresa vai te dar uma licença não remunerada, às vezes a empresa te dá uma licença remunerada, mesmo que não estava nem nas regras. Quer dizer, se você não tem a crença limitante, se você não tem a expectativa negativa de que aquilo não é possível porque não está nas regras, as regras se moldam, elas se dobram, elas se adaptam à sua expectativa. Eu vivi muito isso em várias circunstâncias que eu nem pensei a respeito de quão difícil ia ser. Eu só foquei a atenção a respeito de quão bom aquilo era e como eu gostava e estava me sentindo grata e apreciando. E as coisas foram dando certo. Naquilo e naquilo outro e naquilo outro. E teve outras situações em que eu fiquei mais tempo numa circunstância que eu não queria, porque eu estava com uma crença limitante que eu nem percebi, do tipo, tem que ser desse jeito porque não tem outro caminho, né? Então, olhem para a vida de vocês, onde vocês podem estar fazendo a mesma coisa. E o que eu estou propondo é que é um caminho simples, é um caminho de que, já que tudo que a gente foca a atenção aumenta, só de você andar pela sua vida pensando, eu gosto disso, isso aqui é bom, nossa, como é bom ter isso aqui, você já vai melhorando as coisas. Eu estava aqui lembrando de uma paciente minha que tudo que ela tenta empreender dá errado, né? Ela não consegue dar certo naquilo. Mas tem um histórico aí dos pensamentos dela. Então é totalmente diferente você partir para a ação com base no pensamento de é difícil, a vida é dura, a economia tá de tal jeito e a crise e etc. Quando você está pensando essas coisas e aí você tenta fazer alguma coisa dar certo, aquilo tende a não dar certo, porque você está partindo a partir de um pensamento de expectativa das coisas serem difíceis. Já quando você faz uma ação
partindo de uma expectativa de que as coisas dão certo para você. Então vamos supor, é um exercício que eu tenho feito ultimamente também. Você pensa numa quantia que você tem no banco. É uma quantia que é confortável para você, uma quantia imaginária, ou no banco ou no Vortex. E aí você pensa que você tem aquilo. É uma quantia que você consegue imaginar como possível, ou porque você já teve aquilo no passado, ou porque não é tão distante da sua realidade atual. Aí você consegue imaginar aquilo e gerar aquela sensação gostosinha dentro de si que você tem aquilo lá, que você pode contar com aquilo. Então, que você não tá correndo para fazer alguma coisa para pagar as contas ou porque você tá precisando no desespero. Não, você sente que você já tem. Então agora você vai fazer por outros motivos. Você vai fazer porque você gosta de trabalhar, você vai fazer porque você gosta de criar aquele produto e de entregar algo de qualidade para as pessoas. Você vai fazer porque você gosta de sentir a energia fluindo através de você enquanto você está sendo criativo em alguma coisa e assim por diante. Aí as coisas fluem. Você partiu de um lugar mental totalmente diferente, vocês percebem? É totalmente diferente você fazer uma ação partindo de um lugar de escassez, ou de problema, ou de desespero, e você realizar uma ação partindo de um lugar de satisfação, de as coisas já estarem bem e você saber que as coisas vão bem para você e você está fazendo algo para trazer mais coisas boas ainda. Percebem a diferença? Então, gente, basicamente o que eu tô dizendo é que quando você foca a atenção no que você gosta e você não tem nenhum outro pensamento negativo a respeito, você não atrapalha com algum pensamento, você está tendo um pensamento parecido com o seu ser interior, né? Então, na ausência dos pensamentos negativos, você consegue ter acesso ao que o seu ser interior pensa sobre aquele mesmo assunto. E o seu ser interior sabe o caminho, sabe vários caminhos, sabe que o que você quer é possível, com o detalhe que você quer. Então, quando você não está tendo os pensamentos negativos, ou porque você não tá pensando nada, ou porque você só tá apreciando, ou você só pensou no que você gosta e não pensou que é difícil, você só pensou como tal coisa é boa, ou vai ser boa, ou seria boa, e não pensou nada atrapalhando de seria bom, mas, né, ai, não posso. Não, só, ai, como seria bom. Quando você faz isso, você se abre para receber insight, para receber uma intuição, para receber um pensamento que vem da fonte, que vem do seu ser interior. E é aí que as soluções pipocam na sua cabeça. Hoje mesmo, só de pensar essas coisas que eu estava apreciando, de como vai ser bom umas mudanças de horário, eu já pensei em várias soluções possíveis que a gente vai testar aqui, mas já veio várias ideias de rodiziar com outra pessoa que está indo na mesma direção, tem várias coisas que eu pensei. Então, essa sensibilidade a receber a solução é exatamente o que o Abraham fala que acontece quando a gente está no modo receptivo, quando a gente está sem atrapalhar, né, pensando coisas ruins. Quem quiser ajuda para encontrar pensamentos melhores, para entender como fazer isso, meu livro ensina muito disso. O livro físico está esgotado no momento, mas tem o e-book à venda no site, à disposição. E tem a mentoria. Quero convidar vocês para participar da mentoria. Na mentoria é um trabalho quase terapêutico, né? De poder conversar sobre a sua situação específica ali e eu posso orientar e te ajudar a quebrar suas crenças limitantes sobre aquilo. Então, quem quiser mais informações sobre a mentoria, vou deixar aqui embaixo no comentário fixado e vou deixar no comentário fixado também o outro vídeo que eu falei sobre achar pensamentos melhores para quebrar crenças limitantes e vou deixar um outro vídeo aqui do canal que fala também sobre essa questão de que quando você não está pensando nada, você tem acesso aos pensamentos do seu ser interior, que sabe o caminho, que sabe a solução para você. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, deixem um comentário. Quero saber se eu consegui esclarecer como fazer isso para ajudar vocês, né, a melhorar essa questão das crenças limitantes. E compartilhem. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.